Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui na área. E hoje, nessa noite fria e chuvosa, pelo menos aqui na minha cidade, a gente vai começar o estudo de uma parte da biologia que particularmente, além de cair muito aí no Enem e nos vestibulares, é muito interessante, pessoal. A gente vai começar a falar hoje aí de evolução. Pessoal, antes de mais nada, né? Se a gente for parar para pensar, tudo o que você possa aí imaginar é explicado à luz da evolução. Tanto é que muitos dizem, e eu concordo, que a evolução ela é a disciplina aí, ela é a parte da biologia que vai nortear todos os demais aí, as demais frentes, todos os demais conteúdos, porque a fisiologia, a zoologia, a botânica, enfim, tudo que você possa imaginar é explicado à luz da evolução. Por exemplo, por que o ser humano ele é bípede, ele desenvolveu um membro superior com polegar opositor? Por que nossos dentes têm formas diferentes, com funções diferentes? Enfim, tudo que se possa imaginar é explicado pela evolução, e se a gente fosse ficar aqui discutindo isso, a gente não saía daqui nunca mais, porque é muita coisa, é um assunto muito interessante. Porém, já na primeira informação que a gente vai dar nessa aula, eu já preciso que vocês tomem muito cuidado pelo seguinte: evolução seria a modificação da população, no caso da espécie, com o passar do tempo. Então veja, modificação. A gente tem muito aquela ideia de que evoluir significa necessariamente melhorar. Ah, professor, eu estou estudando, melhorei pra caramba aí em biologia, eu evoluí, né? A gente sempre liga a questão da evolução à melhora. Pode até ser que seja melhora? Sim, mas não necessariamente. Por exemplo, quando a gente fala em uma doença, o quadro do paciente evoluiu para uma pneumonia. Ele estava com uma gripe, estava lá internado e aí acabou evoluindo para uma pneumonia. Evoluiu. Não quer dizer que seja para melhor. Então, gente, quando vocês ouvirem falar o termo evolução, tenham em mente que evolução é mudança. Coloquei aqui um exemplo bem bobinho até, mas só para ilustrar. Mudança de tempo. Tá fazendo sol, passa a chover, tá fazendo sol. Nossa, tava fazendo um sol do caramba e eu queria ir à praia no final de semana, virou o tempo, começou a chover. Isso é bom? Isso é ruim? Depende. Para você que queria ir para a praia e pegar um sol, pode ser que seja ruim. Mas se você pensar em locais de seca, de muita seca, com certeza essa chuva aí vem muito bem a calhar. Então, evolução significa mudança, pessoal. E quando a gente fala dessa mudança, é a mudança não de um indivíduo, mas sim a mudança da espécie, a mudança da população, pessoal. Por exemplo, se você parar para pensar num inseto que faça metamorfose, ok? Isso daí não é evolução, que a gente está considerando um indivíduo, aquele indivíduo, cada indivíduo em separado da espécie que sofre metamorfose. Essas mudanças do indivíduo com o passar do tempo a gente chama de ontogenia, pessoal. Ontogenia. E estou colocando aqui para vocês porque já caiu esse termo em prova. Então a evolução ela não é individual, ela é da população, ela é da espécie. E aí, retomando que melhor ou pior é algo extremamente relativo. Vamos pensar numa característica aí. Nadadeira de uma baleia. É uma característica extremamente favorável para um ambiente aquático, certo? Agora, se botar ela na terra, vai ser bem desfavorável, não vai ter sentido algum, aquela nadadeira não vai ter vantagem alguma na terra firme. Então, cuidado com isso também. Esse lance de melhor ou pior, enfim, isso é bem relativo. Por quê? Uma determinada característica, ela pode ser altamente favorável para um ambiente e altamente desfavorável para um outro ambiente. Tal qual eu falei da nadadeira da baleia na terra firme, né? O nosso membro superior, nós seres humanos, o nosso membro superior ele é muito eficiente para diversas coisas, como por exemplo pegar, tatear.
Agora, quanto tempo um ser humano conseguiria viver se fosse jogado em alto mar, certo? Então, muita atenção a isso também. Melhor ou pior é relativo. E pensando na questão da sobrevivência, não necessariamente é mais forte que sobrevive, o melhor que sobrevive, tem que ter cuidado com isso, mas sim o mais apto, pessoal. Até porque, voltando a esse assunto de ser relativo, melhor ou pior, né? Melhor ou pior em relação ao quê? Em que ambiente? Enfim, tudo isso é muito relativo. Por exemplo, voltando aí ao exemplo da nadadeira da baleia. A baleia, ela tem uma aptidão maior para viver lá no mar, por causa das nadadeiras. Nós, seres humanos, vamos ter uma aptidão melhor para viver em terra firme, tal qual diversos outros seres, pessoal. Então, sobrevive o mais apto. E o mais apto é o melhor ou pior? Isso tudo é relativo. Então, certa característica vai te tornar mais ou menos apto para determinado tipo de ambiente. Tudo bem? Então, tenham também isso daí em mente. Sobrevive o mais apto. Outra coisa, muitas vezes a gente ouve falar, eu já até ouvi muito falar isso em relação à planta. Plantas são mais evoluídas umas que as outras, né? Se a gente pega aqueles 4 grandes grupos, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. A pteridófita é mais evoluída que a briófita, a gimnosperma é mais evoluída que a pteridófita e a angiosperma é mais evoluída que a gimnosperma. Cuidado, tá? Isso daí também é muito relativo. Falar que é mais ou menos evoluído porque tem uma característica que o outro não tem, enfim, isso não é ideal. O termo adequado para ser usado é mais ou menos derivado, certo? O termo mais adequado é mais ou menos derivado. Quando a gente relaciona a questão de ser mais ou menos evoluído, principalmente atrelado à melhora, dá a entender, né, que determinado ser ele simplesmente é melhor ou pior do que outro, né? Se a gente considerar determinada espécie, determinado grupo, ele é melhor ou pior do que outro, e não é bem assim que funciona. Isso depende de uma série de coisas, como o ambiente em que ele vive, as pressões seletivas que ele sofreu. A gente vai falar sobre tudo isso ao longo das aulas de evolução. Beleza, pessoal? Então, apesar da gente ainda estar no comecinho da aula, eu vou fazer com vocês aqui uma questão do Enem que muita gente errou. Olha só o que ela diz. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por. Então, pessoal, qual foi o problema dessa questão? Mas muita gente colocou que evolução seria melhoria de processos e estruturas, certo? E aí é que tá, é aquele papo que eu acabei de ter com vocês. Evolução não significa necessariamente melhoria, certo? Evolução significa mudança. Então a resposta aí da questão do Enem era modificação de características, certo? Muita gente vacilou nessa questão porque não tinha essa simples ideia de que evolução é mudança. Outra coisa que interessante, pessoal, é a questão da evolução com a religião. Não vamos entrar aqui no mérito, na fé, na crença de cada um, mas fica a pergunta: evolução se contrapõe à religião? E a resposta é que não. Durante muito tempo, as ideias de criacionismo e fixismo, como por exemplo lá no tempo do Darwin, né, elas andavam realmente muito juntas e vistas como uma coisa só por muita gente. Mas há muito tempo já se tem uma ideia de que fixismo e criacionismo são até bem distintos um do outro. Ah, professor, mas eu ouvi lá na minha aula da escola, na minha aula do cursinho, que fixismo e criacionismo é tudo a mesma coisa. Não, hoje em dia essa ideia de colocar fixismo e criacionismo como a mesma coisa está errado. Por quê? Vamos lá.
criacionismo significa a crença de que um ser superior criou as espécies, criou o mundo, enfim. O fixismo é a crença de que as espécies elas são imutáveis, que elas não mudam, elas não se modificam no decorrer do tempo. Ou seja, a espécie ela foi criada assim e ela vai permanecer assim para todo sempre, no máximo com minúsculas variações. Então, o que se contrapõe de fato à evolução, que é mudança, é o fixismo e não o criacionismo. Então, vou repetir, pessoal. O que se contrapõe à evolução é o fixismo, que é a crença de que as espécies são imutáveis, e não o criacionismo. Você pode, por exemplo, caso seja sua crença, você pode acreditar tranquilamente que um ser superior, que um Deus, criou e arquitetou tudo, arquitetou todo o processo da evolução. Então você pode perfeitamente ser criacionista e evolucionista. O próprio Darwin, ao contrário do que muitos falam, ele nunca se declarou ateu. Ele não gostava de falar de religião e tudo mais, mas ele de fato nunca se declarou ateu. E no final do livro dele, A Origem das Espécies, ele fala de um criador. Inclusive, pessoal, vou ler um trechinho para vocês aqui do Origem das Espécies. Tá aqui, pessoal, ó, Origem das Espécies aí, livro do Darwin. Vou ler aqui para vocês a última página do Origem das Espécies. Não é uma página grande, vai ser rápido. É interessante contemplar uma ribanceira coberta por plantas de todos os tipos, com pássaros cantando nos arbustos e vários insetos voando e vermes rastejando pela terra úmida, e refletir que essas formas elaboradamente construídas, tão diferentes umas das outras e dependentes entre si de um modo tão complexo, foram todas produzidas por leis que atuam à nossa volta. Essas leis, tomadas em seu sentido mais amplo, são as leis do crescimento com reprodução, herança que é quase decorrência da reprodução, variabilidade pela ação direta e indireta das condições de vida, do uso e do desuso, um índice de aumento tão alto que leva à luta pela vida e, em consequência, à seleção natural, acarretando divergência de caráter e extinção das formas menos aperfeiçoadas. Assim, da guerra da natureza, da fome e da morte, forma-se o mais elevado objeto que se é capaz de conceber, ou seja, a produção de animais superiores. Há uma grandeza nessa noção de vida, com seus vários poderes, tendo sido originada por um sopro do Criador, Criador inclusive com letra maiúscula no livro, em algumas poucas formas ou em apenas uma, e que, enquanto o planeta girava de acordo com a lei fixa da gravidade, a partir de um início tão simples, um número infinito de formas, as mais belas e maravilhosas, evoluiu e continua a evoluir. Então isso aqui é o finalzinho, pessoal, do Origem das Espécies aí do Darwin. Então tenham em mente que evolucionismo não se contrapõe ao fixismo, ok? Existe inclusive uma teoria chamada de design inteligente. Ela não é de fato uma teoria científica, beleza? Que fique claro isso, mas que é uma teoria que diz assim de forma bem simplificada e resumida que um Deus simplesmente arquitetou todo o processo. E as coisas estão acontecendo, todas elas, a evolução, a modificação das espécies e tal, tudo arquitetado por uma força superior. Tudo bem? Então, pessoal, falamos aí, né, do conceito de evolução, da diferença de fixismo e criacionismo. Porém, quais são as evidências do processo evolutivo? Quais são as evidências de que, de fato, nós temos a evolução? A primeira delas, que eu não vejo quase ninguém falar, é o que nós chamamos de observação direta. Então, as observações diretas, como o nome sugere, podem estar mostrando para a gente, através de, como o nome diz, de uma observação direta, a evolução, por exemplo, de um patógeno, como o HIV, como Staphylococcus aureus,
MRSA, que é uma cepa resistente, são cepas resistentes à meticilina, que é um antibiótico. E aí, observando esse gráfico, veja que nós temos aqui o ano no eixo X e a quantidade de casos, certo? De doença causada por essa bactéria, pelas cepas resistentes ao longo dos anos. Então veja que o número de casos, né, dessas cepas resistentes vai aumentando ao longo do tempo. Então vamos lá. Você tinha aqui em 93 pouquíssima resistência. Já em 2005, olha a quantidade de cepas resistentes que você tem, de casos por cepas resistentes. O que isso mostra para a gente? Que de 93 aí a 2005, houve alguma mudança nessa bactéria aí, certo? Você quase não tinha resistência no começo da década de 90. Em meados dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, você tem um aumento aí, uma quantidade bem grande, se comparado com o primeiro caso, de casos de infecção por MRSA. Então, só de observar isso, a gente já tem um indício de que essa bactéria, com o passar do tempo, ela muda, ela mudou, ela evoluiu. Outra que é muito importante, essa já é bem mais falada, é o registro fóssil. Os fósseis, eles são a maior evidência de que o planeta já foi habitado por seres diferentes dos que vivem hoje aqui. E o que serve para a gente como registro fóssil? Pode ser um ser inteiro, pode ser um pedaço de um organismo, não necessariamente um ser inteiro, ossos ou restos de ossos, dentes, fezes petrificadas ou até mesmo uma pegada pode nos dar um indício de que nós tivemos seres diferentes em outras épocas no nosso planeta e mostra também para a gente, pode mostrar para a gente bastante de como eram esses seres que viviam aqui antigamente, certo? Como eu coloquei aqui para vocês, os fósseis são a evidência mais forte de que o planeta teve seres diferentes dos atuais. E como é que a gente faz para medir a idade de um fóssil? Através da datação. E aí nós temos dois tipos de datação: datação relativa e a datação radiométrica ou absoluta. A datação relativa eu vou comentar com vocês brevemente porque já caiu uma vez em prova e muita gente se enrolou. Coloquei até aqui um esqueminha de como se forma e tudo mais, mas a gente não precisa se ater muito a isso, vai ficar mais como curiosidade, ok? Então vamos lá. Primeiramente, não é fácil a gente ter um fóssil, né? Nós precisamos aí de uma série de condições extremamente favoráveis para que se tenha a formação de um fóssil. Agora, uma vez formado, nesse caso aqui, a gente está avaliando a formação por conta de esses fósseis eles ficarem lá depositados em sedimentos, né? O que a gente chama aí de rochas sedimentares. Mas qual é a parada aqui na datação relativa? Temos lá várias camadas aí de sedimento. Vamos supor 5 camadas. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto mais embaixo tiver a camada, mais antigo é, certo? E aí se sabe como calcula lá, como se estima a idade e tudo mais, a gente também não vai entrar nesse mérito. Mas aonde que está a evidência da evolução de fato aqui? Quando você observa camadas diferentes, você vê que aqui a gente tem um peixe numa camada, aí aqui uma camada mais recente. Você vê que um ser de uma camada, ele não está em outra. E o ser que está na segunda camada, por sua vez, também não aparece aqui na primeira. Ou seja, camadas diferentes, beleza? E a formação de uma camada dessa leva muito tempo, bota aí talvez até milhares e milhares de anos. Então você vê, um ser que está numa camada não está em outra. Nós temos seres diferentes em camadas diferentes, o que evidencia que o planeta ele esteve habitado por seres diferentes, em épocas diferentes, seres esses, muitos deles diferentes, bem diferentes até dos atuais. E a datação radiométrica ou absoluta, que se baseia em decaimento radioativo. E aí a gente linka isso sempre com carbono 14. Mas por que isso? De onde que vem isso? Então, pessoal, na atmosfera nós temos aí o nitrogênio e através de
radiações cósmicas incidindo aqui, o nitrogênio ele é convertido, ele se transforma em carbono 14, que é radioativo. Esse carbono 14 na atmosfera, ele vai ser aí captado, ele vai ser absorvido e ele vai acabar fazendo parte dos seres vivos em geral, né? A planta capta lá carbono para fotossíntese, os animais comem planta e comem uns aos outros, enfim. Então, todos esses animais, eles vão ter um percentual, eles vão ter uma certa quantidade de carbono 14 em sua composição e vão estar constantemente incorporando átomos de carbono 14. Contudo, após a morte desses animais, ou desses seres em geral, quaisquer que sejam, não mais vai haver a incorporação de carbono 14. Olha, morreu, acabou a incorporação. Ele não vai comer mais, a planta não vai fazer mais fotossíntese quando morrer. E aí, esse carbono 14, ele vai começar a decair para nitrogênio 14, que é o que a gente tem aqui. O isótopo pai, que nesse caso é o carbono 14, e o isótopo filho, que é o nitrogênio 14. E através do que a gente chama de meia-vida, você consegue estimar a idade do fóssil. Então vamos lá, o que é meia-vida? É o tempo necessário para uma amostra cair pela metade na sua concentração. Exemplo, você tem 100 gramas de um medicamento, de uma substância. O tempo de meia-vida dela é 2 horas. Isso significa que você tem 100 gramas agora, daqui a 2 horas você vai ter 50 gramas, certo? Então a ideia de meia-vida é essa. A meia-vida do carbono 14, ela é acima aí de 5.000 anos, eu não sei exatamente de cabeça, mas isso significa que a cada 5.000 e tantos anos, a quantidade de carbono 14 cai pela metade. E aí você vendo a quantidade de carbono 14 que você tem, comparando isso com o percentual de carbono 12, que também é conhecido na atmosfera, e comparando com a quantidade de nitrogênio 14 que foi formado, você vai voltando nesse gráfico para chegar ao 100%, e aí você estima a idade desse fóssil, ok? Então, pessoal, vamos supor que aqui a gente tenha, depois de um determinado tempo, 25% da quantidade. 25% da quantidade. Você conseguiu calcular isso? Opa, então antes era 50, antes era 100. Passaram 2 tempos de meia-vida, então esse fóssil tem aí 10.000 e poucos anos, ok? Então, essa é a ideia, datação radiométrica através aí do carbono 14, tá ligado aí ao tempo de meia-vida. As evidências da evolução não param por aí, quando a gente fala de observação direta de fóssil. Muito importante também são as evidências anatômicas e fisiológicas, ou seja, anatomia e fisiologia comparada. Vamos lá. Se você pegar o membro superior de um ser humano, a pata de um gato, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego, como a gente vê aqui na figura, você pode ver que o padrão ósseo é muito semelhante. Todo mundo tem húmero, todo mundo tem rádio, una, enfim, falanges. Fato é que o padrão ósseo é semelhante, o que sugere uma ancestralidade comum, ok? E aí, nesse sentido, a gente vai trabalhar com a ideia de órgãos que são homólogos. O que significa dizer que órgãos são homólogos? Significa que esses órgãos tiveram uma origem embrionária semelhante ou uma origem embrionária comum, com função distinta ou semelhante. Então, cuidado, muitas vezes se fala que órgão homólogo é origem semelhante, função diferente, mas não. Órgão homólogo é origem embrionária semelhante e a função ela pode ser diferente ou semelhante, ok? E nessa ideia aqui a gente trabalha com o que a gente chama de evolução divergente ou irradiação adaptativa, certo? Como assim? Você tem lá um ancestral comum e, de acordo com as pressões seletivas que as espécies foram sofrendo, determinadas adaptações foram selecionadas para diferentes tipos de ambiente. Então, órgão homólogo a gente relaciona com questão de evolução divergente,
que é a irradiação adaptativa. A gente tem um ancestral comum aqui, vai para lá, vai para cá, né? A baleia, nadadeira da baleia, foi lá para o mar. A pata do gato foi para a terra firme. E assim por diante. Então, aí, órgãos homólogos. Origem embrionária semelhante, função diferente ou até mesmo semelhante. Além disso, nós temos também órgãos que são análogos. Quando nós falamos em órgãos análogos, a ideia é que eles possuem origem embrionária distinta, porém função semelhante. Ou seja, eles convergiram para uma mesma função ou para funções semelhantes por conta da pressão seletiva que eles sofreram. Sofreram a mesma pressão seletiva, foram selecionadas adaptações com origem diferente, mas com função semelhante, como, por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave. Se a gente for ver a origem de cada uma delas, a origem embrionária, é distinta, porém a função é semelhante. Função de quê? De voo, pessoal. Então, órgãos análogos ligados com a evolução convergente ou a convergência adaptativa ou evolutiva, onde nós temos diferentes, todos eles convergindo para uma função semelhante, como as asas de inseto e de ave, cuja função é a mesma, que é o voo. Além disso, pessoal, a gente tem aqui também a relação entre asa de morcego e asa de ave. Tá? Aqui só para a gente retomar, tanto a asa do morcego quanto a asa da ave são análogas à asa do inseto, e aqui a gente coloca a asa do morcego e a asa da ave como homólogas. Mas tem que ter cuidado com uma coisa, que é a seguinte: asa de morcego e asa de ave, elas são homólogas enquanto membros anteriores, certo? Os dois, tanto a ave quanto o morcego, herdaram esses membros anteriores de um ancestral comum. Porém, eles não herdaram as asas de um ancestral comum com asas, certo? Então, a ideia que a gente tem aqui é que, no caso, se a gente for ver enquanto membros anteriores, são homólogos. Porém, também são estruturas análogas, pois foram herdados, tá? De ancestrais distintos. Olha aqui aonde o morcego herdou as asas e de onde o pássaro, né, que é uma ave, herdou as asas. Então, gente, é o que eu costumo falar até para os meus alunos. O conteúdo da evolução em si, ele não é difícil, mas tem muita coisa que é interpretativa, tem muita coisa que pega pelo pé nas questões, e eu já deixo até uma dica. Vamos guardar não necessariamente os exemplos, mas sim a ideia, o conceito. E aí, de acordo com o que a questão pedir, você vai, interpreta, analisa e dá a resposta. Além disso, se a gente comparar os embriões de diferentes seres, que tem um embrião de um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, de um mamífero, a gente nota que, principalmente em estágios mais iniciais, os embriões são muito semelhantes. Então, essa evidência embriológica, né, termos embriões muito parecidos de seres bem diferentes, principalmente nos estágios iniciais do desenvolvimento, é uma evidência da evolução, porque sugere um parentesco, sugere uma ancestralidade em algum momento. Outra coisa ainda em relação a órgãos, pessoal, são os que nós chamamos de órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São estruturas, hoje em dia, atrofiadas e sem função aparente, que em algum outro momento tiveram sua importância ou tiveram mais importância. Como, por exemplo, a articulação coxígea, que muito antigamente era uma espécie de rabinho, uma cauda nossa. Que nem um cachorro, ele fica, balança lá o rabinho quando fica feliz, né? Já pensou um ser humano balançando? Inclusive tem pessoas que têm ainda, né, essa articulação coxígea bem móvel, como se fosse um rabinho mesmo, tipo de um cachorro, sabe?
né? Então, isso aí é um órgão vestigial. O nosso dente ciso também é um órgão vestigial e a gente tem o apêndice, certo? Só que o apêndice a gente coloca aí ele à parte, né? Coloca um entre aspas ou um asteriscozinho, porque durante muito tempo se tratou o apêndice como órgão vestigial, né? É notório que em outros animais o apêndice é muito mais desenvolvido do que em nós, porém, alguns estudos recentes, né, colocam que demonstram que o nosso apêndice ele tem bactérias que auxiliam na digestão, até aqui está errado, depois vou ter que corrigir isso aqui, mas vocês entenderam, isso é o que importa. Possui bactérias que auxiliam na digestão e também possui algumas células de defesa, o que faria o apêndice não ser mais um órgão vestigial. Então, se cair apêndice, pessoal, fica ligado, porque ainda tem muito material que coloca como órgão vestigial e outros materiais que não colocam. Tudo bem? Então, tá aqui a explicação para ser ou não ser órgão vestigial do apêndice. Então, fica ligado. Outra evidência da evolução são as provas aí bioquímicas ou moleculares. E aí, gente, já fica aqui uma dica para vocês. Quando ele cobrar evidências bioquímicas ou moleculares, ele vai falar de comparação de DNA, ele vai falar de comparação, por exemplo, de alguma proteína entre seres de espécies diferentes, e aí você tem que ficar ligado. Então, evidência bioquímica ou molecular, se prepara porque ele vai comparar similaridade de ácido nucleico, de alguma proteína de espécies diferentes e por aí vai. Então, o exemplo clássico é citocromo C, que é uma proteína aí de papel muito importante na respiração celular. Esse gráfico ele traz o comparativo do citocromo C de diversas espécies, certo? E aqui mostra a quantidade de aminoácidos diferentes do citocromo C de cada espécie. Repara que se comparar o citocromo C do humano com o do macaco, a diferença é quase zero. Com o porco, são aí, deixa eu ver, 10 aminoácidos de diferença. Com um peixe, 20 aminoácidos de diferença. E por aí vai. Então, inclusive já caiu em prova perguntando, né? Ele pedia uma evidência de que o homem ele era bem próximo do macaco e do chimpanzé. E aí tinham algumas opções, dentre elas o comparativo da similaridade do citocromo C, e outras questões falavam de aminoácido livre no citosol, falava também das bases nitrogenadas, enfim. Mas vamos lá, pessoal. O código genético, vamos lembrar aqui, é degenerado. Ou seja, as proteínas de todos os seres vivos são codificadas pelos mesmos aminoácidos. Então, os aminoácidos que a gente tem nas nossas células, por exemplo, são os mesmos aminoácidos que o porco vai ter, que o peixe vai ter, que uma planta vai ter. Então tem que ter cuidado com isso. Muita gente ficou em dúvida, tá? Mas lembra que o código genético ele é degenerado, certo? Proteínas são formadas pelos mesmos aminoácidos. E o código genético também ele é quase universal, né? A gente pode até dizer que ele é universal. É basicamente o mesmo para todos. Então, o que pode diferenciar, tendo em vista que as proteínas de todos os seres são codificadas pelos mesmos aminoácidos, é o grau de semelhança. Então, se o humano ele tem, vamos supor, 95% de similaridade com o macaco no que diz respeito à composição do citocromo C e tem 80%, 70% de similaridade no citocromo C com o pato. Então, isso aqui diz pra gente que o ser humano é mais próximo do macaco do que do pato, beleza? Então, falou em evidência bioquímica molecular, ele vai falar aí de comparação de semelhança do DNA ou de alguma proteína, e o exemplo clássico aí é o citocromo C. Agora, para a gente ir se encaminhando aí para a parte final da aula, vamos falar aí de algumas adaptações que são muito interessantes e que caem bastante em prova também, pessoal. Inclusive, um dos tópicos de evolução que mais cai em prova é a parte de adaptações. E vamos começar aqui com a camuflagem. O que é camuflagem? Como está aqui, um recurso
utilizado para proteção contra predadores e evitar ser visto pela presa. Nesse caso aqui, os animais eles se confundem com o ambiente em que vivem, ou seja, é um tipo de adaptação, é um tipo de recurso que esses animais possuem que fazem eles serem semelhantes ao ambiente em que eles vivem. E trouxe dois exemplos clássicos aqui para vocês, do urso polar e do bicho-pau. O urso polar, por exemplo, ele é quase todo branco, então ele se confunde muitas vezes com a neve. Então ele fica lá abaixadinho na neve, para a presa não ver ele. Inclusive, quando ele vai chegando muito perto da presa, ele pega uma das patas e tampa o nariz, então a única parte dele que não vai ficar branca são os olhos, e isso dificulta, né, que a presa o veja. Já o bicho-pau, ele fica bem parecido lá com um tronco, com um galho de árvore, que vai dificultar ele ser visto aí também, por exemplo, por predadores, certo? Então, camuflagem, o animal, ele se confunde, ele se parece com o ambiente. E nesse sentido, já vi cair em prova, pelo menos citando assim em opções de resposta, dois tipos de camuflagem: homocromia e homotipia. Homocromia, como o caso do urso polar, é quando o animal ele tem a cor do ambiente em que ele vive, certo? Ele tem a cor do ambiente em que ele vive. E a homotipia, ela ocorre quando o animal ele tem a forma muito semelhante com objetos, ou até mesmo com um tronco de árvore e tudo mais, como é o caso do bicho-pau, mas a definição assim mais abrangente, homotipia, é quando o animal ele tem a forma de objetos que compõem o meio. Então tá aí, camuflagem. Outra adaptação muito interessante que também costuma cair em prova é o que a gente chama de aposematismo, ou coloração de aviso, ou coloração aposemática, ou coloração de advertência, enfim. Mas o que é isso? É uma aquisição evolutiva não com o intuito de se esconder. Pelo contrário, o aposematismo, né, é um recurso no qual o animal ele quer ser visto. Ué, mas como assim? Exatamente. Ao invés de querer se esconder, geralmente esses animais eles têm coloração, cores vivas, cores vistosas, né? E o intuito é realmente ser visto. Por quê? Porque no decorrer da evolução, esses animais, né, essa coloração aposemática mostra para os inimigos naturais, que esse ser ele é venenoso, ou que, por exemplo, ele tem um gosto ruim, ok? Então, imagina só, um predador desse sapo aí deu uma dentada em um sapo, tem um gosto ruim pra caramba. Ele não vai comer de novo, beleza? Ele vai largar, ou então ele não vai comer um outro sapo quando ele vê uma coloração parecida com essa. Então, pessoal, aposematismo tem o intuito de ser visto, é uma coloração de advertência, mostra para os inimigos naturais que, é venenoso, o gosto é ruim, e isso faz com que ele consiga escapar de predadores. Outra adaptação muito interessante que cai bastante em prova é o mimetismo. Mimetismo, numa forma geral, pessoal, anota isso daí, que eu já separei os mimetismos todos, mas anota aí, o mimetismo, de uma forma geral, ele ocorre quando um animal, beleza? Ele copia, ele adota um padrão semelhante a outro animal e adquire alguma vantagem com isso, ok? Por que eu não coloquei mimetismo de uma forma geral? Porque já caiu em prova várias vezes a diferenciação dos tipos de mimetismo. Então vocês têm que saber. O primeiro deles é o mimetismo que eu diria para vocês que é o clássico, que é o que a grande maioria está acostumada a ver, que é o mimetismo batesiano. Ocorre quando um animal que é inofensivo, que não faz mal a ninguém, ele se assemelha com um outro ser que é, por exemplo, venenoso, é peçonhento. No caso aí a cobra coral falsa e a cobra coral verdadeira. É o exemplo clássico. A cobra coral verdadeira ela é mais perigosa, ela é peçonhenta e tudo mais, e a cobra coral falsa não é. Mas como a cobra coral falsa se parece com a cobra coral verdadeira, ela tira vantagem disso porque espanta aí, né, alguns predadores. Ou até mesmo a gente, vamos supor, você está lá curioso, apareceu uma cobra com esse padrão aí. Você não vai pagar para ver se é a coral falsa
ou é a coral verdadeira. Então ela tem essa vantagem aí. Já o segundo tipo de mimetismo que a gente vai ver é o milleriano. Já no mimetismo milleriano, né, nós temos duas ou mais espécies que são, por exemplo, aí, venenosas ou que são impalatáveis. O que significa isso? Tem o gosto ruim, certo? São impalatáveis. Então, o mimetismo milleriano ele ocorre quando duas ou mais espécies, por exemplo, impalatáveis, adotam um padrão único de coloração de advertência. E aí, esse número maior de espécies, né, consequentemente um número maior de seres com esse padrão de advertência, padrão comum, essa coloração comum de advertência, até um reforço, pode vir em prova como um reforço da coloração de advertência, vai espantar um número maior de inimigos naturais, certo? Então, mimetismo milleriano, duas ou mais espécies que são perigosas de alguma forma ou que são impalatáveis, adotam um único padrão de coloração de advertência, evitando um número maior de inimigos naturais. Isso ocorre muito em algumas borboletas, tá, pessoal? Por isso está aqui o exemplo, certo? Borboletas aí diferentes, ó, de acordo com a localização, mas veja que muitas têm o padrão aí semelhante. Essas duas aqui de cima, por exemplo, veja, o padrão é bem semelhante. Agora, cuidado com uma coisa. Tal qual eu falei ainda há pouco para vocês, a gente tem que saber interpretar, tem que saber ler o que ele está pedindo. Ah, falou cobra coral falsa e verdadeira, é batesiano. Falou borboleta, é milleriano. Cuidado. Vou citar como exemplo as próprias borboletas. Nesse primeiro caso aqui, essa borboleta monarca, ela é venenosa, mas ela possui espécies mímicas, ou seja, espécies que imitam ela, certo? Que tem um padrão de coloração parecido, mas que não são venenosas. Então aqui, por mais que a gente esteja falando de borboleta, essa aqui é venenosa, essas daqui de baixo não são. Então é mimetismo batesiano, que nem o da cobra coral, ok? Agora, no caso que a gente viu, botei de novo a figura aqui num tamanho menor, onde nós temos de fato duas ou mais espécies de borboleta, todas elas aí venenosas, todas elas impalatáveis, certo? Elas adotam um padrão comum, sendo que todas elas são perigosas ou venenosas ou impalatáveis. Aí nós temos o mimetismo milleriano, ok? Estou batendo nessa tecla porque muito pouca gente fala nisso e já caiu várias vezes em prova. Então, mimetismo batesiano, uma inofensiva, certo? Se assemelha, copia uma que é, por exemplo, peçonhenta, ou venenosa, ou impalatável, e aí ela afasta inimigos naturais. Milleriano, duas ou mais espécies adotam um mesmo padrão de coloração de advertência, afastando um número maior de inimigos naturais, e elas se beneficiam disso. Além disso, nós temos aí mais dois tipos de mimetismo, que caem menos, mas também a gente vai ver. O mimetismo agressivo, como por exemplo algumas aranhas com algumas formigas, no qual o predador ele aparece disfarçado de presa. Ele se assemelha à presa e aí ele consegue chegar perto da presa sem levantar suspeitas. Então veja, aqui é até um pouco difícil você diferenciar quem é formiga e quem é a aranha. Então o predador ele se disfarça de presa e ele consegue se aproximar da presa para comê-la, certo? Então aí mimetismo agressivo. E o mimetismo reprodutivo ou comportamental, que ocorre quando uma espécie imita comportamento e ou a aparência de outra. Isso ocorre em algumas orquídeas e uma espécie de orquídea que ela se assemelha, ela fica de certa forma parecida com a abelha rainha. E aí ela atrai o zangão vai lá achando que vai se dar bem, mas na verdade tudo que ele consegue é sair de lá cheio de pólen, beleza? E aí quando ele procura outra, ele vai acabar polinizando, ele vai acabar contribuindo para a polinização. Então aí mimetismo reprodutivo ou também conhecido como comportamental. Pessoal, eu sei que a aula já está um pouquinho extensa, mas a ideia é preparar vocês para todo e qualquer tipo de prova que possa aparecer. Então vamos fazer duas questõezinhas aqui rapidinho, já estamos acabando.
UEL 2017. Mimetismo é um termo usado em biologia a partir da metade do século XIX para designar um tipo de adaptação em que uma espécie possui características que evoluíram para se assemelhar com as de outra espécie. As observações do naturalista Henry Walter Bates, estudando borboletas na Amazônia, levaram ao desenvolvimento do conceito de mimetismo batesiano. É correto afirmar que o mimetismo batesiano é uma adaptação que, letra A fêmea de algumas espécies de inseto é imitada por flores que se beneficiam da tentativa de cópula do macho para sua polinização. Acabamos de ver. Isso aí é o quê? É mimetismo reprodutivo ou comportamental. Letra B. Uma espécie apresenta características que se assemelham ao ambiente? Nem mimetismo é, né, pessoal? Isso aí é o quê? Camuflagem. C. Um modelo inofensivo é imitado por um predador para se aproximar o suficiente da presa a ponto de capturá-la. Mimetismo agressivo, que nem a gente acabou de ver da aranha e da formiga, certo? D. Um modelo tóxico ou perigoso é imitado por espécies igualmente tóxicas ou perigosas. Lembra? Várias borboletas venenosas, por exemplo, ou tóxicas, adotam o mesmo padrão de advertência para afastar vários inimigos naturais. Isso é mimetismo milleriano, beleza? E um modelo tóxico ou perigoso é imitado por espécies palatáveis ou inofensivas. Então, mimetismo batesiano, parecido com o da cobra coral falsa verdadeira, onde uma inofensiva imita uma que é, por exemplo, aí impalatável. Então, pessoal, cuidado com duas coisas, vou falar aqui. Primeiro, olha a questão. Ele fez a distinção de vários tipos de mimetismo aqui. Então, se você só soubesse o que é mimetismo e ponto, você não fazia a questão ou ia ter que chutar. E segundo, aquilo que eu falei, lê o texto. Ele está falando aqui de borboleta, por exemplo, no enunciado, e aí muita gente poderia marcar a letra D, certo? Falou que o Bates estudou borboletas. Ah, mas o exemplo de borboleta é tal coisa e ponto. Cuidado, certo? Aqui ele estava falando de borboleta, mas ele queria um mimetismo batesiano, que é quando um modelo tóxico ou perigoso é imitado, tipo a cobra coral verdadeira, é perigosa, é imitada por espécies palatáveis ou inofensivas. A cobra coral falsa é inofensiva. Então fica ligado. E para terminar, uma questãozinha aí do vestibular UERJ 2016 discursiva. As imagens acima mostram 3 espécies de rãs venenosas encontradas na América do Sul que se caracterizam por cores vivas. É possível observar que os padrões de coloração de alguns indivíduos da espécie A são semelhantes àquelas presentes nos indivíduos da espécie B, enquanto outros da espécie A se assemelham aos indivíduos da espécie C. Nomeie o fenômeno da presença de cores vivas em animais venenosos e explique sua vantagem para a sobrevivência desses animais. Em seguida, indique o tipo de mimetismo presente nas 3 espécies retratadas e descreva seu mecanismo de atuação. Então, pessoal, vou colocar o gabarito oficial aqui para vocês, ó. Essa coloração de várias espécies que são venenosas, que são perigosas, aposematismo, ou coloração de advertência, ou coloração aposemática, tanto faz. Lembra? Essas espécies diferentes adotam um padrão de coloração similar e espantam aí o máximo de inimigos naturais possíveis, então isso diminui a predação, certo? Sem contar que essa coloração, lembra, mostra para o predador, mostra para o inimigo que ele é venenoso. Então o predador não vai querer morder ele, certo? Tipo de mimetismo. Olha o gabarito oficial. A UERJ especificou que era mimetismo milleriano. Então, eu acredito que quem colocou só mimetismo perdeu algum pontinho aí. Então, tem que saber esses tipos de mimetismo sim. Não é exagero da minha parte. Estou mostrando para vocês aí questões que já caíram em vestibular. E, claro, né, pessoal, ele quer saber aí qual é a vantagem, né? Espécies venenosas, quando elas se copiam, elas reforçam esse padrão de advertência. Foi como eu falei para vocês que poderia vir também em prova. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que ela ficou um pouquinho longa, mas a ideia é preparar você para
qualquer prova que vocês venham a fazer para que vocês não tenham surpresas na hora do Enem, na hora de um vestibular, às vezes um vestibular mais difícil, mais tradicional, enfim. E queria deixar aqui aquele pedido, galera, de você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário e também não deixe de me seguir lá no Instagram, @biouniverso1. Se tiver alguma dúvida nesse vídeo, deixa aí nos comentários ou me procura lá no Instagram que eu te dou uma força. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.